Salve, galera! Vamos para o nosso último mapa mental, na verdade conceitual, não sei, um esquema gráfico, vocês denominem como vocês quiserem. E eu fiz do Tribunal do Júri já as duas fases com as decisões no meio. Então ele já vai aparecer completo, mas a gente vai passar ponto a ponto aqui para vocês, tá certo? É nosso último mapa do semestre. Peço que vocês façam os apontamentos no mapa como forma de estudo, né? Então pega o código, faça a leitura do código, preenche com os artigos, que aí você já vai estar com o procedimento estudado, ok? Vamos a ele então? Beijo, gente! Bom, como vocês podem ver, tô ficando craque em fazer mapa mental, né? E essa já é a visão completa do mapa, desde o oferecimento da denúncia ou queixa-crime até a sentença. Eu vou dividir ele então por partes para a gente fazer o percurso certinho. Bom, então a gente começa aqui o nosso mapa com o oferecimento da denúncia ou queixa-crime, mas coloquei aqui para vocês, não sei se vocês repararam, o desenho de uma faca, porque para nós termos o procedimento do Tribunal do Júri, as infrações elas têm que ser dolosas contra a vida, os também chamados crimes de sangue, né? E aí a queixa-crime é a queixa-crime subsidiária, porque os crimes em questão são todos de ação penal pública, e você faz o oferecimento para o juiz. Desculpa, gente, mas eu só tinha esse juiz aí com cara de bravo, foi a figurinha que eu achei para colocar no meu mapa. Nem todo juiz tem essa carinha de bravo. Muito bem, o juiz ele pode rejeitar a peça inicial, e aí se ele rejeitar cabe rese, ou ele recebe. Caso ele receba, ele faz a citação nos moldes que vocês já aprenderam. Muito bem, feita a citação, o acusado ele tem 10 dias para apresentar a resposta à acusação. Feita a resposta à acusação, o procedimento do Tribunal do Júri ele tem aquela possibilidade de uma chamada, talvez, contra-resposta, né? Em que o Ministério Público ele faz vistas à resposta para ver se teve a edição de preliminares, e no prazo de 5 dias ele se manifesta. A gente já viu que nem sempre isso acontece, mas é possível. Muito bem. Aqui nós vamos então para o próximo passo, que é a audiência de instrução e julgamento. Não temos a possibilidade de absolvição sumária aqui, é lá no final da primeira fase. Nessa audiência, ouve-se o ofendido, se possível, testemunhas de acusação e depois de defesa, sendo que o número máximo de testemunhas são 8 testemunhas, já explicado a questão da jurisprudência a respeito disso, peritos, acariações e reconhecimentos se houver, e por fim, na audiência, interrogatório do acusado se ele estiver presente, tá certo? Passamos então, depois do interrogatório do acusado, para a previsão legal de alegações finais orais, não há previsão de memoriais, apesar de às vezes elas acontecerem. Tá? Então, os debates são 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos, e aí o juiz dá a decisão da primeira fase. Como vimos na aula, o juiz tem 4 possibilidades de decisões para dar na primeira fase do Tribunal do Júri. Temos a impronúncia, quando falta indício de autoria ou de materialidade, a absolvição sumária, que é em caráter excepcional e ele tem que ter a prova da possibilidade de absolver sumariamente, a desclassificação, quando ele entende que o crime, a infração não é dolosa contra a vida, e a pronúncia, que é a única decisão que leva para a segunda fase. Coloquei aqui para vocês que da impronúncia e da absolvição cabe apelação, da desclassificação e da pronúncia cabe recurso em sentido estrito. Aí damos início à segunda fase com a pronúncia. Vamos continuar o nosso esquema, entendendo que, no caso, houve a pronúncia. Muito bem, para organizar a sessão do plenário, tem a juntada dos documentos, requerimento de diligências e o artigo 422, que traz a possibilidade também de arrolar as testemunhas para a sessão plenária, que é, no máximo, até 5 testemunhas. Muito bem. Coloquei aqui a observação também que todos os documentos que forem ser mostrados em sessão plenária, eles têm que ser juntados até 3 dias antes da sessão, ok?
A questão toda de como é feito a escolha de jurados, sorteios e tudo mais, eu vou deixar de fora, porque senão eu ia precisar de umas 5 folhas para fazer esse mapa, né? E aí eu achei melhor ficar atenta aos pontos mais importantes. Mas é só fazer uma leitura do código que vocês, tá tudo muito bem escrito ali na própria lei. No dia da sessão plenária, nós precisamos de no mínimo 15 jurados dos 25 que foram sorteados para aquela sessão, da presença de 15 no mínimo para que seja aberta a sessão do plenário. Uma vez tendo 15, ela é aberta, é feita a leitura da ata chamada dos jurados e o juiz faz o sorteio do conselho de sentença com os jurados que estão ali presentes. São 7 jurados sorteados, a gente tem as recusas, né, peremptórias que tanto a acusação como a defesa tem, de 3, sem justificativa, e aí formado o conselho de sentença, inicia-se as oitivas da vítima, se possível, das testemunhas de acusação e depois as testemunhas da defesa, lembrando que quando é testemunha da acusação, o Ministério Público pergunta primeiro, quando é testemunha da defesa, a defesa pergunta primeiro. Se houver perícia, acariação e reconhecimento de pessoas e coisas, elas também são realizadas na sequência. E por fim, como acontece na audiência e aqui na sessão, o último ato da sessão de oitivas, o interrogatório do acusado, para aí passarmos para os debates orais. Lembrando que nós temos para os debates orais 1h30 para a acusação e 1h30 para a defesa, sendo que aqui, se houver assistente de acusação, ele fala dentro do tempo do Ministério Público. Eles podem entrar num acordo e eles falam dentro desse tempo de 1h30. Muito bem, feito isso, existe a possibilidade de réplica e de tréplica por mais 1 hora, tanto para a acusação quanto para a defesa. Lembrando que esse tempo é de acordo com o número de acusados, né? Se tiver mais de um acusado, aumenta-se de 1 hora. Finalizando aqui então o nosso mapa, após a tréplica, teremos a leitura dos quesitos. Pode acontecer de, no caso concreto, não termos réplica e tréplica. Aí, neste caso, logo após os debates orais, é feita pelo juiz presidente a leitura dos quesitos para os jurados, pergunta-se se eles têm alguma dúvida e passa-se a votação secreta. Aonde tem sala secreta vai para a sala, aonde não tem, todas as pessoas presentes se retiram e é feita a votação. Ao final, o juiz presidente faz a leitura da decisão, da sentença. Caso haja, por parte dos jurados, o entendimento da desclassificação, o juiz presidente, neste caso, ele já faz o julgamento do crime para o qual foi desclassificado e dando dosimetria da pena para esse crime não doloso contra a vida ali mesmo na sessão do júri. Mas, caso seja uma sentença absolutória, né? Aí o acusado, ele vai ter todos os direitos caso ele esteja cumprindo uma medida cautelar ou se ele estivesse numa prisão preventiva, ele vai ter imediatamente a sua prisão revogada e as suas medidas cautelares também. E caso ele venha a ser condenado pelos jurados, o juiz presidente faz a dosimetria da pena ali mesmo, ao final da sessão, para poder fazer a leitura da sentença oralmente para todos os presentes. E assim encerra essa sessão do Tribunal do Júri com o procedimento. É importante ressaltar que houve a modificação da Lei Processual Penal e que agora, se a pena condenatória for igual ou maior de 15 anos, o juiz já pode determinar o recolhimento do acusado para a prisão e dessa sentença, seja ela condenatória, seja ela absolutória, o recurso cabível é a apelação.